A plateia emocionada. Banda de palmas, cantando no cinema, mas um final feliz. Vai apagar a luz, apaga a luz, hoje levar ao Cine Bambas. Vem nos fundos, nessa viagem é um samba. O brilho aos olhos revela, imagem desse mundo projetado. Tá na tela do cinema. Na tela, a comissão de frente Encantos do Cinema, então, que representa personagens do cinema em diferentes gêneros que ganham vida no Cine Bambas Amor. Aliás, Cine Bambas, amor, medo, inspiração, sorriso, arrepio e, como disse o Renan, os sentimentos se afloram ao ver o espetáculo. O samba vira porta-voz e convida todos a sambar e cantar no cinema. E Dani, mais uma vez, assim como vimos no Grupo Prata, a comissão de frente não é quesito, mas as escolas, e o Thomas também nos deixou claro isso, trazem sim um investimento na comissão de frente, consideram o Grupo 1. Eu sei, não há mais ingressos pra te ver passar. O povo vai vir encontrar o seu lugar, ao lado de histórias imortais. Sucesso de bilheteria, que se inicia. Logo mais, Jéssica tinha mais de 20 anos como porta-bandeira na mesma escola. A Jéssica parou de dançar em 25. Bambas da Orgia, Sayonara Ferreira, a maior passista da história da escola. E lembrando que a Fábio, além de tudo, é dirigente hoje de Bambas da Orgia. Eleita no último pleito, Bambas da Orgia, os imperadores, também as escolas que têm movimentos políticos, disputa política democrática. E a Fábio integra a diretoria, trabalha para fazer tudo isso acontecer e não defende apenas o quesito dela. Então também merece esse registro. Então a gente vê aí na tela claramente o telão, né? Ali a intenção da escola seria trazer um telão de LED exibindo imagens de filmes, enfim, de clássicos, e o telão está apagado. Isso pode talvez trazer prejuízo para a escola no quesito alegorias e adereços, justamente porque havia uma proposta, essa proposta não está até então, né, pelo menos na primeira cabine aí, que a gente já viu que já passou a alegoria, não está plenamente atribuída. E tá aí o primeiro carro da escola. Ainda falando sobre os filmes de terror. E ali embaixo, Fernando, a gente vê passistas e baluartes históricos da escola. Na ponta direita aí do vídeo Pipoca. Na ponta esquerda, Chayenne. Na ponta esquerda, ao lado da Chayenne, que era passista de Bambas da Orgia, estava com o Andrezinho. Sayonara. E ao centro, Girozinho. Não, o Girozinho não é o centro, não. O Girozinho dançava com o Sayonara. Exatamente. Está na coordenação do O Girozinho está na coordenação. O Abre Alas, então, ao apagar das luzes que a magia começa. A estética da Lei remete ao Castelo dos Vampiros, suntuoso e aterrorizante, assim como no terror, clássico do filme Drácula. E o carnavalesco da Escola Silvio Oliveira nos disse para ficarmos de olho no carro Abre Alas em uma mágica que virá na frente com um cajado e terão diversas pessoas saindo do carro. Vamos ficar de olho então na mágica desse carro Abre Alas de Bambas da Orgia. O efeito especial, se veste azul, o protagonista. Ação, anuncia o diretor, a nave voou. Mais uma conquista, na tela o efeito especial, se veste ao lado de histórias e muita sucesso de bilheteria, sessão que se inicia. Aqui o Belo Aí o Chay foi passista da escola, destaque no Abre Alas de Bambas da Orgia. Chay Vieira. Bambas é uma escola que sempre traz seus baluartes, né, essas figuras marcantes do cine. Deixa Abre Alas aí que vem, inclusive, sendo diferente, né, trazendo uma coloração diferente, um início de desfile todo diferentão de Bambas da Orgia. E aí a gente vê a águia, símbolo da escola, e esse quadripé que traz a águia, ele faz um link muito bacana, porque ele representa o passado, o presente e o futuro.
que é o que o cinema retrata e é o que a escola traz, na verdade. Então a velha guarda vem acima do carro e na lateral, acompanhando a águia, né? A velha guarda de Bombas da Orgia, trazendo toda a sua tradição. À frente do quadripé, dentro de ovos, nós temos crianças representando esse futuro, né? Esse nascer, né? Dos filhotes da águia, junto de baluartes que estão atrás ali sentados, logo abaixo da águia, representando a tradição e o passado, né? Que foca Rosângela Souza, Sayonara Ferreira e Nanda Costa. A Nanda fez parte do chá, trazendo essas pérolas na abertura da escola. Lembrando que na disputa do Grupo Ouro nós temos 10 minutos a mais em ambas pontas, ou seja, a escola tem 55 minutos de tempo mínimo e 65 de tempo máximo para a sua apresentação. Bambas da Orgia neste momento tem 18 minutos de desfile. E as melodias que marcaram gerações. Ação maior que faz a rua um tablado. Tela do cinema, onde esperamos o que é. Era o segundo casal e agora exercendo a primeira função, valorização da prata da casa em Bambas da Orgia. E chama atenção nessa alegoria, não abre alas da escola. Já trazendo essas pérolas na abertura da escola. Lembrando que na disputa do Grupo Ouro nós temos 10 minutos a mais em ambas pontas, ou seja, a escola tem 55 minutos. Além das canções, eu sei, não há mais ingressos pra te ver passar. Vamos agora então conferir a letra do samba enredo de Bambas da Orgia dos compositores. Eu sei, não há mais ingressos pra te ver passar. O povo bandido a nação, vanguarda de Bambas, cantando cinema, faz um final feliz, entrando em cena, no céu de estrelas, a minha águia, a plateia emocionada. Um jeito diferente de se fazer bamba. Jeito diferente de se fazer bamba, exatamente. Por que eu digo que não é um novo bamba? Porque a gente está acompanhando aí uma escola que está fazendo um desfile vigoroso, um desfile de um cara de quem quer realmente, né, botar a mão na taça. A escola está fazendo uma evolução bacana, está cantando, né? Então assim, é um bamba que a gente está acostumado a ver, um bamba que filme na avenida. Mas claro, o visual, né, como a gente costuma dizer, como eu falei, é um visual diferente dos últimos anos, né? Então é o bamba na sua essência, a escola que canta, que desfila, que sabe se comportar na avenida, mas com uma pitada diferente, uma pitada, né, de um carnavalesco que entendeu as necessidades da escola, principalmente, que o bamba precisava, né, trazer um novo olhar para o seu carnaval. É legal esse tipo de enredo, né, que a gente consegue identificar ali os elementos com clareza. A gente vê as passistas à frente dessa alegoria, que é a alegoria que fala dos musicais, que traz os super-heróis. A gente tem aí à frente da alegoria um ônibus, que é o ônibus de Priscila, Rainha do Deserto. Então a gente tem ali uma drag queen performando a personagem Priscila. É o carro que fala dos musicais, dos super-heróis, dos grandes clássicos do cinema, desses gêneros, né, que se popularizaram aí nas telonas. Aí a Zanza, uma das grandes estandartes do nosso carnaval, acompanhando também os destaques de Bombas da Orgia. Vanguarda de Bambas, cantando cinema, faz um final feliz. Foi do céu de estrelas, a
A gente vê lá a imagem do último carro da escola. Sem sobressalto. E tá aí, ó, na tela nesse momento, se aproximando o carro que o Silvio prometeu para vocês na visita ao barracão, com uma grande atração do desfile, que é o navio pirata. Exatamente. O Silvio nos comentou que esse carro é o xodó, né, desse desfile, e inclusive ele nos mencionou que foram contratados profissionais de uma pizzaria temática da cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, uma pizzaria muito famosa, que tem navio, que tem pirata, e esses profissionais que atuam nessa pizzaria que farão a coreografia dos Piratas do Caribe. Vamos conferir então. O carro, então 4, Pérola Negra, é o mito do navio ressuscitado por seu pirata que emerge das cinzas do fundo do mar para cruzar os 7 mares da fama e da glória. A fragata com tons escuros remete à densidade das histórias contadas no cinema, em águas turvas, mas que sempre buscam o sonho dourado atrás de tantas relíquias. Aí no detalhe, a coreografia de Piratas do Caribe no carro Pérola Negra. E é interessante, inclusive, que na descrição que a gente recebe aqui do carro também tem um trecho do samba em alusão. Quer dizer, eu sei, não há mais ingressos para te ver passar. Sucesso de bilheteria, sessão que se inicia. Esse é um detalhe importante, Dani. Ontem, quando nós conversávamos com o Silvio, ele fez questão de dizer que tudo essa parte final do seu desfile, lembrando mais uma vez, tempo mínimo é 55 minutos e o máximo 65. Lembrando o Ratos e Urubus Larguei Minha Fantasia, o enredo de 1989 da Beija-Flor de Nilópolis, que o Joãozinho teria até no carnavalesco. Vai um detalhe para você. Sucesso de medo, é agora na escola, e agora, tira o pé do chão. A banda é emocionada, comanda de nós, até no cinema, faz o final feliz. A premiada, a banda é emocionada, se trata noção, comanda de nós. Lá no ano de 2004, e hoje traz novamente o cinema para a Avenida com Bambas da Orgia. Personagens do cinema nacional nesse carro, você está vendo ali com a camisa verde e rosa da Mangueira, a representação de Mussum, que logo mais vai passar na Unidos de Vila Isabel, que tem o enredo de Ailton no Guinness Book, por já ter preparado, nas suas palavras, mais de 10 vencedoras do sua trajetória, e cria então essa história toda de fábula, de deuses, né, para poder homenagear este que é uma das grandes personalidades da Imperatriz. O Evandro por muito tempo foi coordenador do concurso de Rainha do Carnaval de Porto Alegre, então ele tem um envolvimento com o carnaval muito forte, e a Imperatriz Dona Leopoldina vai mostrar aí, né? A Imperatriz Dona Leopoldina. E o carro abre alas, que é o Monte Olimpo. É
onde acontece o encontro dos deuses Apolo e Afrodite. A gente tem à frente o Pégaso, né, o cavalo alado, que acompanha o deus Apolo. E dentro da coroa da imperatriz a gente tem um bebê. Esse bebê simbolizando então o fruto do amor. A inspiração divina resplandeceu como total que te... Vambora, gente! E o amor proibido gerou, gerou céu multicor, no Olimpo esplendor, renascendo o menino, e alma feminina, no sono profundo, o sol todo levanteu, diz sua beleza espelhando a vaidade, caminho, progredindo por escuro, conquistando a beleza com a capa da coragem, arrase, destinado pro chão, de mãos dadas sua beleza espelhando a vaidade. E o segundo carro, então, um relicário de fé, o templo da Quimbanda. A religiosidade do Evandro Haas tem tido bastante destaque no Distrito da Imperatriz, justamente porque ele pontuou que isso é um ponto muito importante na vida dele, né, que compõe a sua personalidade, compõe o seu alicerce e o auxilia nas mais diversas áreas da vida. Então, por isso que a escola traz muitas referências às entidades de Umbanda, do Candomblé, porque o Evandro Haas tem muito forte essa questão religiosa na sua vida. A gente viu antes, passou na tela, à frente dessa ala de Oxuns que precede o carro, ali a destaque de chão, bem embaixo, é Marimola. Marimola foi rainha do Carnaval Carioca em 2023, uma das grandes passistas do Carnaval brasileiro, presente no Distrito da Imperatriz. Vestindo laranja o meu amor, meu grande amor, Renan. Elias Costa na concentração. Informação. 51 minutos de Imperatriz, Dona Leopoldina na avenida. O último carro já ingressando na passarela, Carlos Alberto. Já havia recebido o convite em função, né, do cinema, que é o enredo de Bambas, e é a minha atividade principal atualmente. Mas amanhã estarei aqui cumprindo com a minha função maior no carnaval, que é comentar. Grande Renatinho Dornelles. No momento em que aparece o carro Toque de Midas, o Universo das Misses, o carro de número 3, que é uma alegoria monumental, com 4 mãos douradas, troféus, passarela central e escadaria triunfal nas palavras da escola. Tal como Midas, Evandro durante 25 anos transformou em ouro reluzente todas as beldades que passaram por ali, entregando nos braços do povo suas mais belas representantes. Essa é a alegoria que representa então o Evandro Missólogo. Também ela falava que neste ano diminuiu o número de integrantes, mas não porque saíram, mas sim porque muitas dessas crianças já assumiram postos nas escolas, né? Conseguiram se colocar, digamos assim, no mercado carnavalesco, e ela celebrava isso. A inspiração divina resplandeceu no sono profundo. Ed Dutra, ontem na nossa visita ao barracão, o Evandro disse uma frase que eu anotei aqui. A alegoria traz um telão mostrando imagens de concursos de Miss Brasil com as misses, as quais o Evandro ajudou a vencer o concurso. O Evandro disse que foi em busca da vaga no Guinness Book. Segundo ele, porque já... Nos palcos da vida desfila Evandro Haas, o carro 4, que fecha o desfile. Imperatriz encaminhando o finalzinho da sua apresentação. Alegria, alegria. Aqui mais uma vez Evandro Haas, na parte de baixo do carro, ali de terno preto bordado, junto com seus familiares. A última alegoria da Imperatriz ainda está no setor de camarotes, se dirigindo para a última parte da avenida, que é o último setor de arquibancadas.
1h10. Então a escola já tem pelo menos 5 décimos, meio ponto, já computados de perda administrativamente por ter estourado o tempo de desfile. Pela primeira vez nós vemos já aqui uma certa preocupação. Dados para passar, e a Imperatriz me parece tranquila com todas essas questões. E eu também vejo na imagem de agora uma pequena dificuldade talvez com o último carro, porque alguns diretores puxavam ele para o sentido contrário de onde ele anda. O último carro da escola, que é isso que está na tela nesse momento, que traz o homenageado que já veio na comissão de frente, o Evandro Ratz, e que agora está no último carro que encerra o desfile. Confesso a vocês que há anos não vi um estouro de tempo tão significativo. Nós já temos 1h12. Neste momento a escola já estourou 7 minutos do tempo regulamentar. Neste momento ainda tem um pedacinho da escola para passar. Nesse momento o carro de som cruza a linha final e ainda tem um finalzinho do último carro. Curiosidade, fica aqui até para Cris Vieira, que homenageava os mesmos profissionais que fazem o desfile de escola de samba, mas também os ditos populares. O tempo corre, não dorme. Cadê você? Vai entender a bandeira. No carnaval, hoje tem samba de roda. Pro visual, só desopor em madeira. Vambora! E gira a tovela. Amor desfogado. Carrego sagrado. Poder de canção. Cada landejola, galão empolgado. Os curas feridas do meu coração. O Abre-Alas do Império do Sol é o mundo das ideias. Então a gente vê ali tinta, copo. As palavras da escola, elas são verdadeiros patrimônios. Teve passagens também por Filhos de Maria nos últimos anos e agora estreia na Império do Sol. Apresentando o Império. Tá aí o carro Abre-Alas, o mundo das ideias, o carro de número 1, como bem disse o Ed, a distribuição é a criação de um desfile de escola de samba. Então o carro Abre-Alas, o mundo das ideias, que representa a centelha da clareza súbita na mente, a ideia, o intelecto de um indivíduo que surge na Casa das Artes, a iluminação, o estalo, a luz do pensamento criativo, a sensação de ser iluminado com uma ideia, com um desejo ou um impulso criativo que leva à ação, buscando ali paletas de cores e a base para sua realização, ou seja, nas palavras da escola, onde o carnavalesco vislumbra grandes feitos imaginativos. Esse anjo que vem no centro da alegoria, ele simboliza justamente essa bênção, essa iluminação, né? Quando o artista atinge o ápice da criação, é como se ele fosse abençoado por anjos para criar então a ideia do enredo da escola. A criação das fantasias, das alegorias, é toda feita aqui em Porto Alegre, né? Assim como a gente teve o Bambas da Orgia, né? O Círio ressaltou essa questão, o Império do Sol também faz toda a criação dos seus carros, das fantasias, aqui nos barracões do Porto Seco. Então tem a ala dos pintores, a ala, né, dos artistas, das costureiras,
até chegar ao segundo carro, então, que é a Odisseia do Barracão em Construção. Esse carro ele ilustra todo o trabalho de uma equipe de barracão, desde a pintura, a costura. E ali no centro do carro vocês podem ver que tem um rapaz trabalhando numa peça de isopor. Este rapaz, ele é um dos trabalhadores do barracão da escola, ele é de Parintins, o Diego Rodrigues, e ele vem justamente ilustrando o trabalho de um escultor no carnaval. Aquela peça de isopor, ela entrou bruta na avenida e ao longo do desfile ela está sendo esculpida, então, para gerar, para ilustrar, na verdade, como funciona o trabalho de um artista no barracão, neste caso, um escultor. Nós conversamos com o Diego no barracão da escola, ele que é lá de Parintins, né, do outro lado do país, faz um festival folclórico maravilhoso, e o Diego nos disse que ia ser um desafio, ele nunca havia feito o que vai fazer hoje, ou seja, esculpir em cerca de meia hora algo, ele está ali no isopor, você está vendo a imagem na tomada aérea da TV Brasil, ele está ali esculpindo, começou a esculpir lá na concentração, na dispersão a gente vai ver o resultado desse trabalho ao vivo do Diego, talento de Parintins a serviço da Império do Sol. Isso é muito bacana, porque a Império do Sol foi uma das primeiras escolas a trazer profissionais de Parintins ao trabalho em Porto Alegre, né? Muito pela mão de um dos grandes carnavalescos do nosso carnaval, o Mano Brum, que trabalhando em Bambas da Orgia nos anos 90, trouxe o Festival de Parintins, os artistas de Parintins a Porto Alegre, e depois, quando foi para o Império do Sol, também introduziu esses artistas lá no Império. O Império do Sol tem um dos carnavais marcantes da história da escola, o carnaval de 2007, quando ela contou a lenda do Guaraná, um desfile totalmente inspirado nas histórias dos Cines. Na nossa tela, o carro que fecha o desfile é a apoteose dos artistas carnavalescos. O carro de número 3, nas palavras da escola, a conclusão do todo, a apoteose do carnaval. Pois quando se concluem as fantasias, as alegorias, se concebe a sua apresentação espetacular. A palavra apoteose em si significa glorificação ou cena final junto à sua comunidade. A representação do último carro do Império que nós vimos na tela anteriormente. Na tela, Dani Borges, um dos grandes carnavalescos aqui do Carnaval de Porto Alegre, também transformista. Aí destaque no último carro do Império do Sol. Dani, que é um grande figurinista também. Na tela, aquela imagem aérea do desfile da Império do Sol. Bateria do Império da Zona Norte, aproveitando que o Nelson é do Império da Zona Norte para darmos essa informação, que o Carnaval de Porto Alegre tem a série bronze. É o equivalente à terceira divisão, que não desfila aqui no Porto Seco. Desfilou já na última semana no bairro Restinga, no extremo sul da cidade. E também terá apuração na segunda-feira junto aos demais grupos. O Império da Zona Norte, uma das escolas que desfilou na série bronze do Carnaval e que busca retornar aqui ao Porto Seco no próximo ano. Quem vencer a série bronze é grande campeão, uma vaga retorna ao Porto Seco ano que vem na série. Já vemos a escola se aproximando da dispersão. Ainda tem alguns minutos de Império do Sol para finalizar dentro do tempo regulamentar. Eu faço escola, existe uma escola, sou ela crescendo, o melhor da loucura. Só comemorando a chegada na dispersão. O traço todo em branco, prata, é para simbolizar esse nascimento do Ailton Graça, né? Sobre as bênçãos de Oxalá, o grande criador, o grande pai. Então, essa abertura da escola mexe muito com a questão de religiosidade. O Ailton Graça é uma pessoa muito religiosa, né? Adepto às religiões de matriz africana. Então a abertura da escola faz toda essa ligação, então, com a luz da criação, né, de Oxalá, que dá a vida a este novo ser na terra, esse ser de luz, que vem a ser Ailton Graça.
comissão de frente vem representando Exu, abre os caminhos sob a luz da criação. Princípio, força e movimento na criação, Exu abre os caminhos para que a vida aconteça. A luz se manifesta, o sopro do vento gera vida. A ancestralidade ampara o destino. Sabes, Dani, que visitando o barracão nós somos recebidos pelo Arilson Trindade, o diretor de carnaval, e ele disse: o primeiro setor é uma vila à cor branca. E como você disse agora, a escola vem um tom claro, um tom branco em toda a sua primeira parte. O símbolo da escola é a pomba branca, mas a gente está vendo realmente a escola predominantemente em branco. Vale destacar, né, Dani, Vini, que pela segunda vez na noite veremos o homenageado talvez fazendo o trajeto, porque era a informação que inicialmente a própria escola nos disse, que a ideia era que o Ailton viesse na comissão e depois retornasse, mas pelo menos no primeiro momento não temos o Ailton na concentração. A imagem que nós temos nesse momento não mostra ele, então talvez a escola mudou o plano e o Ailton vai vir só fechando o desfile realmente. É o voo da Pomba Dourada direto em 2002 e recentemente vice-campeã em 2023, atual terceira colocada no carnaval. Na sua tela, a comissão de frente, Exu abre os caminhos sob a luz da criação. Deixando o nosso bom dia para você que está junto conosco aqui na TV Brasil, na TVE, na FM Cultura. Estamos chegando às 5 da manhã e a última escola dessa primeira madrugada do Carnaval de Porto Alegre está na Avenida Unidos de Vila Isabel de Viamão, homenageando o ator. Você é a negritude de um trabalhão, sou eu, a majestade do povo de Vila. O espetáculo não pode parar. E hoje tiro o meu chão, tiro o meu do chão, tiro o meu do chão. Vem, 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 vem. Vai roubar, desair desse chão. Vem essa folia. Sou graça, aí extremamente vamos dar alegria. Os meus sonhos cambiar. Ora aí eu hoje, eu o meu lugar. Foi no Senado vencedor a resistir. É a arte que te faz. Brilhei nas telas. Essa primeira noite do Carnaval de Porto Alegre. Fiz país desse chão. Essa agonia. Sou Ailton Graça. A excelente palco da alegria. Os meus sonhos ninguém vai roubar. Fiz país desse chão. Essa agonia. O barão de Oxalá. Epa, opa, lá. Nasceu meu destino. Sou filho da rua e catiço, entre sonhos e feitiços, quero um mundo mais, eu vivo! Vou dar tira e Exu, guardiões da minha fé, claro e é pra ver esta folia. Sou Ailton Graça, a estrela desse fogo. No clarão de Oxalá, epa, opa, lá, nasceu meu destino. Sou filho da rua e catiço, entre sonhos e feitiços, quero um mundo mais, eu vivo! Vou lá tirar o Exu, guardiões da minha fé. Fantasia toda em branco também, é uma entrada bem mística, bem religiosa, né? Como eu falei lá no início, né? Mexendo muito com essa ligação do Ailton Graça com os orixás, com a religiosidade de matriz africana. Nasceu meu destino,
Carrabrielas na sua tela, ao luar do clarão de Oxalá. Primeiro carro da Vila Isabel de Viamão, ganhando a avenida aqui do Porto Seco. Foi o Senado vencedor a resistir. É a arte que a majestade. Aplausos! O espetáculo não pode parar. E esse tiro o pé do chão, tira o pé do chão. Vem, 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 vem. Pisa aí nesse chão, vem sinfonia. Grande time de compositores que já tem história na escola, compôs o samba da Vila Isabel. Diego Macis, Juliano Centeno, Mamal Castro, Gabriel Machado, Vinícius Vila, Gabriel Cascardo, Marcelo Trindade, Lopes Noronha, Dedo Machado, Alisson Santiago e André Malhari. Quem canta é o intérprete Leandro Bittencourt. Vamos cantar com ele. Vou baixar isso, vai criança da minha pele. Parou e é pra vencer a demanda. Vem da mata brigar, para aí meu chuva, não protege o meu lugar. Foi o Senado vencedor a resistir. É a arte que te faz. Olha, eu brilhei nas telas do teatro. Samba vida em aquarela, travestido a serenal pascal. Oceania que tu pediu pra paixão, sou eu, a majestade. Aplausos! O espetáculo não pode parar. E a gente tira o pé do chão, tira o pé do chão. Vem, 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 vem. Agora a gente vê à frente da bateria, então, as fantasias. O rei de bateria representa a lua Pombagira Maria Padilha, a madrinha de bateria, Pombagira Maria Navalha, e a musa de bateria, guardiã das encruzilhadas. No clarão de Oxalá, epa, ô babá, nasceu meu destino. Sou do clarão. Você está vendo imagens do telão ao fundo desse carro do Ailton enquanto ator. Sou filho da rua e catiço, entre sonhos e feitiços. Quero o mundo mais bonito. Eu fiz um pouco pra salvar seu Zé. O magia e Exu, guardiões da minha fé. Fui um Senado vencedor a resistir. É a arte que te faz. Exu, a raiz da força, o carro de número 2, a segunda alegoria da Unidos de Vila Isabel. Imagem, alegoria grandiosa, a segunda alegoria da escola de Viamão. Alegoria que representa a energia primordial, a proteção e a abertura de caminhos que sustentam toda a trajetória do homenageado. O Exu simboliza a força mental, a sabedoria ancestral que rege o hidrográfico e conecta a fé. É bacana ver que essa escultura de Exu é muito parecida com o Exu que veio na comissão de frente da escola, né? Quase que uma representação dele em escultura. Nessa tomada aérea a gente consegue ver o trabalho cromático, né, da Vila Isabel, essa abertura toda em claro, o setor que fala então de Exu, Segundo a imagem anterior, a ala que homenageará o filme Mussum, que fez no mínimo 4 visitas a Viamão ao longo do pré-carnaval. Ele dançou na quadra, então ele se integrou realmente. Quando a gente vê o brilho das telas e o encanto do teatro, o carro 3 que tem ali o telão mostrando momentos da trajetória do Ailton, além de personagens que compõem também a dramaturgia da Unidos de Vila Isabel nesse desfile. Agora,
Por um chegado vencedor é desistir. É a arte que te faz. O que eu fiz? Chega a mata me guiar. Bora aí, eu chamo, mas protege o meu lugar. Por um chegado vencedor é desistir. É a arte que te faz. Olha eu brilhei, brilhei nas telas. No teatro que eu Aí fazendo um belo desfile, conduzindo a Vila Isabel e encerrando o seu trabalho no Carnaval, a sua apresentação no Carnaval de 2026. E as imagens do telão, aos 57 minutos, que mostram personagens do Ailton. Apareceu ali o Adelson, de Até que a Sorte do Separe. Ali aparecendo o Adelson, antes apareceu o Feitosa de América, agora o delegado Paranhos, uma minissérie da Rede Globo de televisão. Personagens da carreira do Ailton Graça. 57 minutos e tá aí o Ailton com a sua Vila Isabel. Os meus sonhos ninguém vai roubar. Fiz raiz nesse chão, fiz sinfonia. A estrela desse mundo, no clarão de Oxalá. Epa, ô babá, nasceu meu destino. Sou filho da rua e gatiço, entro no sonho de feitiço. Quero um mundo mais, eu vivo. Vou bater isso, guardiões da minha fé. Claro, e é pra vencer demanda. O que eu fiz? Ele a mata me guiar. Ora ele hoje, não protege o meu lugar. Foi o cerrado vencedor a resistir. É a arte que te faz. O que eu fiz? Ele a mata me guiar. Ora ele hoje, não protege o meu lugar. Foi o cerrado vencedor a resistir. É a arte que te faz. Purificação, ou seja o credo que importa é o que se sente. Mas se cada gota do mundo se perder por segundo, o amanhã vai agonizar. Salve! Salve toda gota do mundo. Isso aí! De onde se originam a vida e as culturas humanas. O primeiro poder da água a nos dar é a vida. E ninguém começa a vida respirando oxigênio. Todas as vidas começam na água. Por isso a água é fonte de vida. Nessa passarela do samba, o pássaro abençoa a passarela do leito do rio, que será o desfile da União da Tinga, que convive com misteridades e países distantes. Um pouquinho do que veremos da União da Tinga, falando sobre a importância das águas. Abertura da segunda noite da Série Ouro. 8 minutos de desfile. Vamos mergulhar ala a ala na União da Tinga. Lá vem a correnteza, se joga, mata a sede de samba, no teu lugar. A guarda forte que manda a alegria. União da Tinga. Lá vem a caia do céu e aqui corrente. Ela arrebenta, faz a purificação. Ou seja, o credo que importa é o que se sente. A correnteza se joga. Nessa abertura do desfile, a água surge generosa. Mas, se ela não for preservada, um dia ela pode acabar. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Lá vem a correnteza, se joga. O papel é justamente um resumo dessa primeira parte do desfile da escola, trazendo aí os seres místicos, dragões, seres aquáticos, né, a água do dia a dia, a água das lendas. Ao centro do alto do carro há um aquário, que representa a vida aquática em toda a sua plenitude, seja livre nas águas da natureza ou em aquários para visitação e conhecimento de cada espécie. Destaque central no carro, o Will Morrison. A aquática em toda a sua plenitude, seja livre nas águas da natureza ou em aquários para visitação e conhecimento de cada espécie.
Destaque central no carro. Esse aquário aí tá todo em LED, né? Painel de LED no centro do carro. Que deságua na ribeira, brinquei no lago e veio e encontrei a e eu nadei no rio, que deságua na ribeira, brinquei no lago e bebi, de carapé, a reserada do banheiro, na cachoeira e peguei, onda no balanço, nadei no rio, que deságua na ribeira. Mais uma vez para você a imagem do carro abre-alas da escola. A Tinga representa o boto namorador, né, trazendo a lenda do boto cor-de-rosa, né, a famosa lenda do norte do país. E a bateria que tem a Mari Martins como madrinha, a Nath Cruz como rainha, o rei Matheus Oliveira e Alicinho Leonardo. Antes vimos também o time de cantores do Sandro Ferraz, os cantores de apoio que estão lá no Sandro. Se cada gota do mundo se perder por segundo, o amanhã vai agonizar. Salvei toda a gota do mundo, na enseada de banheira, na cachoeira e peguei. Bacana destacar essa fantasia da comissão de frente, a gente acabou não falando dela anteriormente, essas varetas nas pontas, e conforme os integrantes mexem, dá um volume, um efeito muito bacana de água realmente. A vida. E aí o carro de número 3, preservar para existir. O carro encerra o desfile da escola na parte das alegorias, sintetizando o último trecho do enredo. E trazendo o pavão, né, Renan? Símbolo da escola, altivo na parte de cima da alegoria. Muito bacana essa valorização do símbolo da escola vindo no último carro do Antiga. Na defesa da alegoria, a escola diz que o carro traz a importância da preservação da natureza, de Gaia, da Mãe Terra. É o carro onde trata também da flora, da fauna, da natureza como um todo. É um conjunto de vida, de necessidades, como a água é. A água é infinita, a maioria do planeta, e representa força, limpeza e beleza. A síntese, a defesa do carro de número 3, o último carro da União da Tinga. Como um todo, é um conjunto de vida, de necessidades, como a água é. A água é infinita, a maioria do planeta, e representa força, limpeza e beleza. A síntese, a defesa do carro. Espelho que reflete movimento das tantas lendas que encontrei a novo que eu nadei no rio, que deságua na ribeira, brinquei no lago e bebi igarapé, na enseada de banheira, na cachoeira e peguei onda no balanço da nadei no rio, que deságua na ribeira, brinquei no lago e bebi igarapé, na enseada de banheira, na cachoeira e peguei onda no balanço da nadei. A gente vê de preto, bem no cantinho esquerdo do vídeo ali, estava passando a imagem, do Leonardo, que por muitos anos foi primeiro mestre-sala da União da Tinga e hoje está trabalhando junto na coordenação da escola, junto com a harmonia geral, para conduzir o desfile da União da Tinga. União da Tinga. E ainda sobre a transmissão e alcançando todos os cantos do mundo, cada vez que a gente recebe esse feedback é tão gratificante. São fotos com pessoas filmando a TV, pela internet, os prints, então a gente percebe, né, o que dissemos desde a primeira noite, que a tecnologia traz a internet, os amantes da TV aberta acompanham e todos celebram conosco esse grande espetáculo. E atenção.
E aí o carro de número 2. A água abençoada pela fé. A alegoria que fala da água, então nos rituais religiosos, né, e a importância da água para as divindades, sobretudo aquelas ligadas às religiões de matriz africana. A escola traz um carro acoplado, na primeira parte, né, totalmente dedicada, a gente tem a escultura de Oxum, e a segunda parte, né, com outras esculturas de outros orixás, mas uma representação aí do caramujo, né, muito ligado à figura de Oxalá. Show da bateria, ritmo e união, show, mestre! Ano de 2014, Acadêmicos de Gravataí trouxe o enredo sobre os bois da Ilha de Parintins. Grande desfile, grande samba. Então, nesse desfile de 2026, nós veremos referências àquele carnaval de 2014. Este ano o enredo é a Amazônia Tauapaeira, mas nós veremos sim aspectos também daquele carnaval de 2014. Uma grande homenagem da Acadêmicos de Gravataí. Como esse citado de 2014. Na tomada aérea para você, o início do desfile da escola. Daqui a pouquinho já tem a primeira parada do casal de mestre sala e porta-bandeira, e você vai conferir junto conosco aqui na TV Brasil. Só para reforçar ali o trabalho da comissão de frente, né, a concepção coreográfica do Aguinaldo Rezende e a direção artística da Elis Klaus. E salões, flutua um futuro abençoado pelo som da correnteza. A modernidade entrelaça. Lembrando para você que está chegando agora que aqui em Porto Alegre, comissão de frente não é quesito, mas nem por isso a buscar. Vamos lá, gente! Aê, aê, na raça de um povo, na pegada da onça, pegadinha, ela vai. Bate o tambor, caprichoso da missão. Mãozinha pra cima, vamos lá! A gente vê detalhes, então, do Carrabrialas, do Acadêmico de Gravataí, Manoa, o Eldorado Amazônico, essa alegoria que representa a lendária cidade de Manoa, conhecida como Eldorado Amazônico, um dos mitos mais fascinantes da floresta amazônica, né, que conta que os indígenas, né, os povos indígenas que viviam nesta terra encantada, eram cobertos de ouro e pedras preciosas. Unidos, entregam ao mar, histórias e tradições, escolhe a riqueza da selva do seringal, do seio da mata, país tropical, do luxo dos teatros e salões, abençoado pelo som da correnteza, a modernidade entrelaça o quê? E o progresso, o sabor de avance, sem fumaça ou chaminés, em meio a essa pureza, e Deus do Pai criou a maruchada, a imensidão e o azul da minha estrela. Nessa alegoria, que é a segunda alegoria da escola, a gente tem a representação clássica, né, da fachada do Teatro Amazonas, que é aquela edificação, como a gente pode ver, nas cores rosa e branco, né, a Belle Époque, que se instalou nesse período lá em Manaus. Então, a indumentária também a se destacar, né, de nos leva àquele tempo. Histórias e tradições, escolhe a riqueza da selva e o progresso, o sabor de avance, sem fumaça ou chaminés, em meio a essa pureza, e Deus do Pai criou. Como rainha de bateria do Acadêmico de Gravataí. Por sinal, também tem rei se despedindo. Rei Momo Jefferson Amorim, em suas redes sociais, informa que não seguirá ao fim desse carnaval como soberano da folia em Porto Alegre. Então, informação das últimas horas. E também teremos despedida do Rei Momo, que mandou cair dentro da folia. E a gente vai cair a partir de agora com Gravataí.
pintado, né, representando os guardiões da floresta. E neste caso eles representam a figura do Curupira, o guardião de cabelos de fogo, símbolo de astúcia e vigilância da mata. Bateria Pegada da Onça do mestre Dinho Pujol. Um detalhe interessante ainda, Renan, sobre a fantasia da bateria, eu lembro que o Rafael nos confidenciou, são mais de 30 mil penas dos cocares dos itimistas da bateria do Acadêmico de Gravataí e também na gola que eles vestem no corpo da fantasia. Mais de 30 mil penas, né, coladas, montadas uma a uma, para fazer este rico figurino da Acadêmico de Gravataí. O carro de número 2, no seio da Mata Manaus, a Paris Tropical, que traz a representação do auge do ciclo da borracha e o esplendor da Belle Époque em Manaus. No centro da alegoria, em posição de destaque, está o grandioso. Oponentes já atingindo a área de dispersão. Nós temos 38 minutos de desfile para Acadêmicos de Gravataí. Ela tem 55 minutos no mínimo e 65 ao máximo para não perder ponto administrativo. Já surge na sua tela na tomada aérea o último carro, que a gente vai falar daqui a pouco do último setor da escola, que falará muito sobre a grande disputa. Daí o carro 3 da Uapaíra, Festa do Boi, a grande pagelança na aldeia mística, caprichoso e garantido e caprichoso, que já foi enredo na escola em 2014 e é um enredo que traz inspiração para este enredo de 2026. Quem está assistindo a gente, que mandou um oi, nós já citamos ele na noite de ontem e hoje novamente, Sérgio Ávila, grande carnavalesco aqui de Porto Alegre e que por muitos anos foi carnavalesco da Acadêmica de Gravataí. Foi ele quem levou a escola quem trouxe novamente a escola ao grupo especial, né, de 2006 para 2007, no carnaval de 2007, levando inclusive Gravataí ao 4º lugar histórico. A escola vinha subindo do grupo de acesso, atingiu a 4ª colocação, frequentou os desfiles das campeãs por alguns anos seguidos, sob o trabalho, e está assistindo a gente. Grande abraço, Sérgio, e parabéns, né, pela sua Gravataí, está fazendo um lindo desfile da cidade da floresta, né, e a preservação do paraíso de Tupã. Bate o tambor, vamos lá! Garantido, caprichoso na missão de resistir. Auê, auê, na raça de um povo, na pegada da onça negra de Gravataí. Da Uapaíra, encontro de culturas, o samba embora. Aí tem sido um dos destaques, né, Renato? A escola tem cantado muito forte aqui na avenida. É verdade, Ed. E isso. Querendo se encontrar, unidos e pegam ao mar, histórias e tradições, escola a riqueza da serra do Seringal, enfrenta o vermelho do meu coração. Bate o tambor, caprichoso, vamos lá, gente! Auê, auê, na raça de um povo, na pegada da onça negra de Gravataí. Bate o tambor, caprichoso, mãozinha pra cima, vamos lá! A gente vê detalhes, então, da Rabriala, do Acadêmico de Gravataí, Manoa, o Eldorado Amazônico, essa alegoria que representa a lendária cidade de Manoa, conhecida como Eldorado Amazônico, um dos mitos mais fascinantes da floresta amazônica, né, que conta que os indígenas, né, os povos indígenas que viviam nesta terra encantada, Destino traçado, corpos pintados, olhar arregalado ao perceber entre nós o sonho Eldorado de espanhóis. Emanoa, canoas, pedarias, tempo de ara, que banha a Cunha, mas é deslumbrante. De resistência, imperador.
sonhador de liberdade e resistência. Imperador, eu sou raiz que não se cala. Alapiou, rodara, gente, se alapiou, rodara, gente, senti. A corrente, o açoite do opressor, perdi. Alegria, esperança, lançada à dor. Porque vocês chegaram a minha história, apagaram a memória, a identidade. Agora cruzou uma calunga. O monstro não vai demorar, maluca. Ninguém apaga o que é de verdade. Depois do oceano, mar de saudade. Você já vê imagens da comissão de frente de Espiritualidade. Existe a ligação com o tempo carregado de axé. A paz, porém, é interrompida e um presságio antecede a violência e anuncia a mudança do destino. O enredo que Imperadores do Samba propõe no Carnaval de 2026 vai falar sobre a resistência do povo negro e a capacidade, né, de se reinventar e de ressurgir da dor. Excelente, também dispensa comentários. Imperadores larga como era esperado, assim, com uma grande comunicação com o público e gerando uma grande expectativa em relação ao seu desfile. Exatamente, Renatinho. É importante ressaltar, né, a escola vem buscando o bicampeonato. A última vez que nós tivemos uma escola bicampeã no Porto Seco foi justamente o próprio Imperadores, né, vencedor em 2017 e 2019. Então a escola está buscando esse bicampeonato e vem com muita força, né? A gente percebe um desfile grandioso, um desfile que vem robusto, né, pelas fantasias, pelas alegorias que a gente já viu aí na transmissão. Então vamos aguardar um grande espetáculo de Imperadores, com certeza. Na sua tela, o carro abre alas. Do Baobá, a força ancestral. Que materializa a força ancestral que sustenta Imperadores do Samba. E o casal já iniciou o seu primeiro bailado na cabine de julgamento. Falou da abertura de Imperadores do Samba e a escola fez uma abertura diferente, né? Trouxe comissão de frente, seguida de carro abre-alas. Né? Aqui no sul, tradicionalmente, atrás da comissão de frente, vem a porta estandarte. E a Imperadores muda essa configuração, traz inclusive o casal de Marcelo e porta-bandeira após o carro, né? Fazendo uma mudança bem diferente. Inclusive, nem a bateria ainda veio após o carro abre-alas, né? A escola veio com 4 carros alegóricos. A gente já vê aí a imagem do segundo carro da escola, a alegoria que representa o navio negreiro, né? O grande devorador de gente que trazia os negros escravizados de África para o Brasil. À frente do carro a gente pode ver antes a destaque a Carize Miller, né? Vem complementando. Seria impactante. Imperadores já com o primeiro setor todo na pista, alcançando os 18 minutos de desfile. Que são, né, cortadas, né, entre aspas, né, porque o corte, na verdade, ele é figurativo, né? As raízes africanas, elas seguem com o povo negro quando chega ao Brasil. E este carro, Renan, como o próprio Eduardo e o Lucas também lembrou pra gente, né, o carro Abre-Alas do Imperadores de 26, ele é levemente inspirado no Abre-Alas do Imperadores do Samba de 2001, o enredo sobre Zanzibar, a Ilha das Especiarias, onde a escola também foi campeã do carnaval naquele ano, aliás, foi bicampeã do carnaval naquele ano. A alegoria que trazia a coroa no centro e os leões, símbolo da escola, nas laterais. Já na sua tela o carro de número 2, o grande devorador de gente. É importante observarmos a ala das baianas que vem logo à frente desse carro. O carnavalesco nos explicou que a ala das baianas, um conjunto, não existe mais o quesito conjunto, mas a ideia é que ela seja um complemento do carro. Ele disse, olhem as baianas e já olhem para o carro. Figuras importantes aí na sua tela, as manas Viviane e Viviane Vaz, simbolizando o sincretismo em uma das alegorias. Daqui a pouco a gente vai passar por ali também.
passado, presente e futuro, pra ser mais escuro o nosso ideal, pra ser mais escuro o nosso ideal. Agora, sonhador, liberdade, resistência, inteiro amor. Sorriso que não se alardeou, olha lá, sonhador, liberdade, resistência, inteiro amor. Terceira alegoria, a encruzilhada do sagrado, nesse momento na tela, e ali as duas irmãs, as manas, lá de São Leopoldo, né? O terceiro carro alegórico representa o encontro forçado entre a própria fé trazida de África e a fé imposta. Aquela questão do sincretismo como algo que não tenha sido uma violência, né, Edilson? E ele foi. E foi, exatamente, porque o povo negro teve que se adaptar, então, e fazer essa associação dos seus orixás com os deuses, né, católicos, e a alegoria representa muito isso, que a gente está vendo aí, a representação dos orixás, né, na base, na segunda, na parte de cima do carro, e esses grupos de orixás, quando eles entram, né, naquelas portas ali que a gente está vendo, a gente aparece imagens dos santos os santos católicos, às quais eles são associados. Então o sincretismo, que muitas vezes parece ser algo, né, inofensivo, sutil, na verdade foi uma forma que a comunidade negra, os negros escravizados, encontraram para continuar cultuando a sua fé, apesar da imposição da Igreja Católica. E Renatinho Dornelles, a gente nota que pelo menos as 3 primeiras alegorias com teatralização muito significativa, né? Exatamente, teatralização, somente a questão dos orixás, né? É algo impactante também, eu diria assim, mostra a força da escola. Saindo, e quando eles fecham, a representação dos santos católicos, dos deuses católicos, aos quais eles são associados no sincretismo. Acomete o açoite do opressor, pede alegria, esperança, lançada a dor. Imagens da velha guarda, as imperadores do samba, que no desfile representa a nossa cultura ancestral. A velha guarda traz a base para o futuro da escola. São os ensinamentos, né, daqueles mais velhos que vão guiando então a base para o futuro. E aí a última alegoria, o Palácio de Orim Alá. A concretização do canto sonhador que trouxe todos de volta para a África. O palácio é decorado por esculturas em marfim e grafismos geométricos inspirados em tecidos africanos tradicionais. A figura dos leões, né, representa a sabedoria, a memória e o poder espiritual, e reforça a ideia do território protegido o tempo todo. O carnavalesco Eduardo Caetano revelou que a ideia é que esse palácio de Orim Alá também seja a quadra dos imperadores do samba, um espaço onde o povo pode cantar, né, cantar para espantar suas dores, cantar para sonhar com um mundo melhor, né, e que lá eles estão protegidos, protegendo as suas crenças, protegendo a sua cultura. As quadras hoje, assim como os terreiros do samba, as manas, a Vivian e a Viviane, figuras importantes do Rio Grande do Sul, também no desfile dos imperadores do samba. A gente tem quase 48 minutos e a última alegoria dos imperadores vai cruzando aí o recuo, a metade no primeiro posto da escola, eles que vieram do Copacabana, tarde, para abrir o seu carnaval. Como o enredo da escola é a própria história do bairro, a Dandara vem sendo este recado totalmente condensado, né, representado na sua fantasia. E a justificativa da fantasia diz exatamente isso. O sentimento e a gratidão expressando o amor e honrando a história. Laíla e Xangai também. Laíla, Xangai, Fran Sérgio estiveram presentes no Carnaval da Restinga de 99, ano que a Restinga foi campeã do Carnaval. E desde então essa parceria, a cada tempo, vem se renovando, vem se aproximando.
Esse sim o abre-alas. Natureza viva em seu esplendor. Primeiro carro da escola. Representando a terra ancestral do extremo sul de Porto Alegre, antes da ocupação forçada. Terra de povos originários, terra livre, fauna, água e ventos de liberdade. Como a gente está falando da transmissão, o Estado Maior da Restinga vai contar a história do seu bairro. O bairro da Restinga é um bairro no extremo sul da capital, aqui em Porto Alegre, e o bairro que se estruturou, de certa forma, a partir dos anos 50, 60, com a remodelação arquitetônica e urbanística da cidade, mas que a Restinga vai buscar lá nos primórdios os primeiros habitantes. Então, o primeiro setor da escola vem falando sobre a participação dos povos originários, que já moravam, já ocupavam essa região, né, as margens do Guaíba, um terreno alagadiço, como bem definiu o Vini na defesa do enredo da escola. O segundo setor da escola, então, vai trazer a participação dos negros na construção deste bairro, os negros que antes da ocupação forçada, como a Abre-Alas, né, defende. Aquele bairro Restinga, aliás, a comunidade mostrou uma grande resistência, né? E isso está dentro do enredo. Essa remoção forçada, Renatinho, é o terceiro setor da escola, né, que termina depois do terceiro carro alegórico da Restinga, que mostra justamente isso. Os negros que foram expulsos da região central da cidade, no período de remodelação urbanística da região central, e que vão forçadamente mandados para a Zona Sul, e lá eles reconstroem sua vida. Esse é o terceiro setor da escola. É por isso que canto pra me declarar. Foi a luz do firmamento que batia. Vamos lá! Caboleira de destravar, a alma nativa de proteger. A sorte jogada escurecer. Aí já vai aparecendo a segunda alegoria da escola, raízes da cultura e fé africana. Restinga foi região de charqueadas da agricultura e teve na presença do negro escravizado influências culturais. O povo preto, com seus cantos, tambores e fé, teve papel precursor nos negros que futuramente seriam despejados na região. Aí a alegoria que representa a questão religiosa, fundamentalmente da religiosidade negra, do bairro Restinga, da formação do bairro Restinga. A visita ao barracão, nós comentávamos com o carnavalesco Luciano Maia e com o Fabiano também, né, que divide com a criação do Carnaval da Restinga, que a Restinga este ano está apostando numa estética diferente para suas alegorias, trabalhando com muitas esculturas e um formato de preenchimento dos carros alegóricos que dá essa grandiosidade que a gente está vendo aí no desfile. E nesse momento, Restinga chegando a 30 minutos do seu desfile no Complexo Cultural do Porto Seco. Representando Oxum no alto do carro, a Ellen, que já foi... Você viu a entrada da bateria no box e agora com 36 minutos e meio você vê mais uma alegoria do Estado Maior da Restinga. A força que veio da fé, tô batendo no teu tambor. O corpo fechado de axé, com a gente só a voz que vem do peito. Canto da periferia, minha pátria é meu lugar. Trouxe lá, melhor da planta do paz. É o guerreiro desse sítio, alcadeiro. Alô, Pino! Tem na sua tela o carro de número 3, que o Ed já havia mencionado lá atrás. A partir de agora a gente entra numa outra fase do enredo, despejados e a reconstrução. Aí, Ed, a gente começa a entender e a chegar nessa Restinga dos dias atuais, mas para chegar até esse bairro desenvolvido, como ele é hoje, os moradores de lá passaram por muita dificuldade, né, Ed? Exatamente. A remoção da população, principalmente preta, pobre, né, da região central da cidade, começa ali
na metade dos anos 50, metade dos anos 60, e se dá forçadamente, como bem lembrou o Renatinho Dornelles, e eles são mandados para a região da Restinga, onde hoje é o bairro Restinga, a região que na época não havia nem saneamento básico, nem luz elétrica, água encanada. Então foi na força, na luta dessa população que chegou lá, que a estrutura começou a ser montada. Há registros de que só era possível sair do bairro aqueles que tinham, naquela época, algum documento que comprovasse o trabalho, né? Porque principalmente os homens, né? O que ele disse me marcou bastante, eu queria trazer para o ar, que todas as escolas de samba que são de comunidade deveriam em algum momento fazer um enredo para o seu bairro. Ele até citou, quem sabe fazer um enredo de Imperatriz para o Jardim Leopoldina. O carro da escola que a gente viu, aquele carro com as cores mais laranjas, né, que trazia a construção e reconstrução, a gente começa um setor que fala justamente dessa nova Restinga, né, dessa formação e desse orgulho do bairro. A gente viu alas e destaques, né, que passaram por ali, que trouxeram então o reconhecimento da Restinga a nível municipal, estadual, internacional, né? É válido dizer que saíram do bairro da Restinga o jogador Rafinha, hoje estrela da seleção brasileira de futebol, Ronaldinho Gaúcho também passou pelo bairro da Restinga, o próprio Tinga, o Tinga leva o nome do bairro, né, Paulo César Tinga. Exatamente. Então a Restinga vem trazendo todo esse orgulho do bairro, esse orgulho da comunidade, e essa alegoria então encerra esse setor e é uma declaração de amor, né? O fundo do carro aí a gente vê o cisne, símbolo da escola, como símbolo também, né, de uma escola de samba que ensina, de uma escola de samba que acolhe, né, de um bairro que, apesar das adversidades, se mantém firme e resistente como um grande símbolo de comunidade dentro da cidade de Porto Alegre. E o carro 4, então, como diz o próprio nome, né, a realização de um sonho, de um local inóspito. Transporte público em evidência, o Luciano Maia fez questão de nos falar isso. E no passado não muito distante, estamos falando aí de 15, no máximo 20 anos no passado, o transporte público era uma dificuldade muito grande ainda para o bairro. Ainda há pouco, menos talvez, vocês podem até me ajudar, menos de 5 a 6 anos não existia lotação no bairro Restinga, algo ainda recente, né, em Porto Alegre. E o Luciano Maia fez questão de mencionar isso, que ia colocar o transporte público, ia colocar os orelhões que, na época em que chegaram no bairro, foram de suma importância. Muitos moradores não tinham telefone fixo em suas casas e os orelhões foram fundamentais para o bairro Restinga no seu desenvolvimento. Deu só uma referência e aí incluíram no panteão dos campeões a superação do restinguense, como um título, a superação daquelas pessoas que foram morar lá. Então, era uma parte do enredo, vamos dizer assim, de 2013. O Restinga pede passagem, se mostra em superações e trifelizes irão ficar no panteão dos campeões. Isso aí. Era o enredo daquele ano. E essa alegoria mostra as conquistas do bairro, né? A Restinga hoje tem um hospital, né, de grande estrutura no bairro, tem um Instituto Federal, né, um campus Restinga. Então é um bairro que virou uma verdadeira metrópole dentro da própria cidade, né? A gente pode dizer. Me atenderam, Ipiranga é meu cruzeiro, revidamos meu lugar. Quem não pode, como diga, não vai. Os meus tambores, é a feita vida guia. Magia algo brasileiro, tem um espírito que evoca a liberdade. Ancestralidade, mas suprime não há assentamento de vida. Fundamento de usar no bolso de Aúna, escuro do combate, contra a lança mais cortante, o portão de Calafate, no verbo no metal, o costurado a mão, que viu mal e traz a proteção, pesadeira abençoou, é talismã, no perfume da manhã, o elo de areia e ouro, preto velho defumou, quebra, quebra, registrado santo, é tão bom, no perfume da manhã, o elo já é e ouro, preto velho defumou, quebra, quebra, registrado santo é meu povo, de um canto e candomblé, no sarabá e do axé, de palha da roça, usos e sementes,
folhas maceradas, vidas consagradas. Esse demande que me aponto, abre pra mim, deixa o corpo. Veja a cartória fechada, fechando. Eu não chutar, ninguém irá derrubar. Quando ecoar o nosso canto, eu vou chutar, ninguém irá derrubar. Quando ecoar o nosso canto, eu adorei as almas. Me atenderam, entrega meu cruzeiro. É que dá pra você comprar, quem não pode comprar. Eu carrego a patua, eu adorei as almas. As almas me atenderam, adorei as almas. Me atenderam, entrega meu cruzeiro. É que dá pra você comprar, quem não pode comprar. Diga não, eu carrego a patua. Os meus amores, é a vida minha. As minhas das alas e terreiros são de Alá. De sangue ouro, nosso canto. Eu vou julgar, ninguém irá derrubar. Quando ecoar nosso canto, eu adorei as almas. As almas me atenderam, adorei as almas. Me atenderam, entrega meu cruzeiro. É que damos pra comprar, quem não pode combater. Não carrega a patua, eu adorei as almas. As almas me atenderam, adorei as almas. É que Deus me comprar, quem não pode combater, não vai. Os meus tambores, é a plena vida minha. Magia das alas e guerreiros são de Alá, de sangue ouro, manejando afro brasileiro. Tem um espírito que toca. Cantando o enredo do Carnaval do Gelo, tenta retomar o campeonato Fidalgos Aristocratas. E já ganha a passarela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa comissão de frente que o presidente André nos passou alguns detalhes sobre ela. Pois é, inclusive dá para dizer que a comissão de frente vem num abre-alas. A gente ao longo da noite, das 2 noites, observamos quais escolas que têm um elemento alegórico, qual que não tem. E é uma alegoria, né, que acompanha a comissão de frente de Fidalgos Aristocratas, imponente. Inclusive essa alegoria, o tripé da comissão de frente, intitulado Eu Adorei as Almas, que diz: esbarrei no fogo, pisei em brasa, quem tem medo de Exu não sai de casa. O tripé é a figura necessária nesse contexto para trazer as imagens dos Exus, os atabaques, as ferramentas, o padê de Exu com pimenta, tudo o que se usa nas cerimônias. E aí, com a roupa laranja, né, com essa estampa tigrada, digamos assim, ali embaixo, o carnavalesco Sérgio Guerra, que faz sua estreia também este ano como carnavalesco do Fidalgos Aristocratas. Presidente adorei as almas, me atenderam, que viraram meu cruzeiro. É que Deus me comprar, quem não pode combater. Não carrega a patua, eu adorei as almas. As almas me atenderam, adorei as almas. Me atenderam, que viraram meu cruzeiro. É que Deus me comprar, quem não pode combater. Não carrega os meus tambores, é a preta fidalguia. Magia das cesaras e guerreiros são de Alá, de sangue ouro, manejando afro brasileiro. Tem um espírito que toca a liberdade, ancestralidade, mas sublime não há. Assentamento de Campina, fundamento de Alça, o poço de Aúna, escudo do combate, contra nas armas, contra os grupos da base, o verbo do metal, o posturado a mão, desvio mal e faz a proteção, verdadeira abençoou, é talismã do perfume da manhã, o erro já é de ouro, é do que ele defumou, quebra, quebra, permite tradução, é meu poder, abençoou, verdadeira abençoou, é talismã do perfume da manhã, o erro já é de ouro, é do que ele defumou. 27 minutos de passarela para Fidalgos Aristocratas, a escola que encerra o Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre. Segundo carro, sob as bênçãos de Oxalá.
Esse carro é o carro que traz, então, os patuás, né, totalmente inseridos dentro das religiões de matriz africana, principalmente no candomblé. Então é um carro com muitas esculturas, né, e a escultura principal é a de Oxalá aí no fundo do carro. Também um carro acoplado, né, tem uma estrutura menor na frente. Seja cartola e a bengala deste manto, eu vou chutar, ninguém irá derrubar, quando ecoar o nosso canto. É Mojubá, ninguém irá derrubar. Eu adorei as almas atenderam, adorei as almas, me atenderam, que me meu cruzeiro, é vida pro meu contar, quem não pode, como diga, vai costurado a mão, desvia o mal e traz a proteção, essa terra vem capitão, no perfume da manhã, o elo já é. Aí o carro de número 1, o Império Mali. Já imponente, o primeiro carro de fidalgos e aristocratas, muito colorido. O carro, o Império Mali, o primeiro carro do Fidalgos, finalizando o primeiro setor da escola. É um carro acoplado, Renan, né, com 2 chassis, chega a quase 50 metros de comprimento e é, se eu não me engano, o carro mais alto do Carnaval 2026 em Porto Alegre. Ele praticamente supera a altura dos camarotes aqui do complexo do Porto Seco. Seja cartola e a bengala deste manto, eu vou julgar, ninguém irá derrubar, quando ecoar o nosso pranto. É Mojubá, ninguém irá derrubar. Eu adorei as almas me atenderam, adorei as almas, me atenderam, e meu cruzeiro, atenderam, adorei as almas, me atenderam, que talismã no meu cume da manhã, o elo de areia e ouro, preto velho defumou, quebra, identificado santo é meu contrego, de um bando e candomblé, do samba e do axé, de pagar da rocha, acho que foi em função do recuo da bateria, mas foi rapidamente já. Não, tá aqui, ó, atrás ainda. É um espaço onde tem. Entre a ala de Baianas e o segundo carro da Exato, entre a ala de Baianas e o segundo carro. Tem, é verdade, um destaque atrás, não há um grande espaço e a escola tá parando. Agora a comissão de frente saiu. Pelo menos o grupo de bailarinos, né, saem, finalizam seu desfile e aos poucos a escola vai também tirando o elemento alegórico da área de apresentação. E vivemos agora já a manhã de carnaval, né? A imagem clássica da manhã de carnaval agora já é uma realidade. Amanhecendo devagarinho aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, exatamente 6 horas da manhã, com 3 minutos, a escola chegando aos seus 38 minutos de desfile e a gente tendo essa experiência, todo sambista gosta, da última escola desfilar, enquanto o dia chega devagarinho de nosso. Isso aí é tão tradicional que o ano passado, quando tratando do Rio de Janeiro, quando diminuíram para 4 escolas. Antes o carro de número 3, a Umbanda Sagrada, passando na avenida, que cita que a Umbanda é uma religião brasileira fundada no início do século XX, mais precisamente em 1908, e que sintetiza elementos do catolicismo, espiritismo, religiões de matriz africanas, especialmente o banto e indígenas. Caracteriza-se pela crença em Oxalá e os orixás, culto aos antepassados, reencarnação, mediunidade e prática de caridade. A defesa do carro de número 3 da escola, a Umbanda Sagrada. Fidalgos aristocratas na avenida, encerrando o grupo Ouro, primeiro grupo do Carnaval de Porto Alegre. Neste carro aí da Umbanda Sagrada, é um carro que traz, né, ali as espadas de São Jorge, né, que a gente costuma chamar desta planta. São mais de 1000
espadas de São Jorge utilizadas nessa alegoria, que traz também as fitas consagradas, né, as fitas que a gente amarra, né, quando faz a sua proteção, a sua limpeza, aquelas fitinhas coloridas. E aí neste carro também tem mais de 2.000 fitas que vêm amarradas na base do carro, que o Fidalgos colocou para representar essas bênçãos, né, esses patuás que as pessoas carregam quando vão pegar sua bênção no centro de Umbanda, no centro espírita, aí dos espíritos, né, das entidades da Umbanda brasileira. E, talvez por ser, muito provavelmente por ser a última escola, o procedimento do Fidalgos aqui no final está sendo diferente. Os carros não estão parando aqui para os destaques desse, está indo direto para o barracão, ao que tudo indica, com os destaques em cima. Os carros estão seguindo, sendo levados direto para os barracões que ficam na rua paralela. E até uma alternativa boa, né, Renatinho? Porque como os carros do Fidalgos são muito grandes, estão largos, a área de dispersão não seria suficiente para poder atender. Exato. Já sai direto. Sai direto. E isso é uma das facilidades, né, do Porto Seco, né? O fato do barracão ficar localizado numa rua paralela à pista do Porto Seco. Magia das senzalas e guerreiros, são dia lá de sangue e ouro. Além do brasileiro, tem um espírito que evoca a liberdade. Ancestralidade, mas um criminal, assentamento de torcida, fundamento de alçar, um posto de amor, escudo do combate, bota na sua mais vontade, onde calafate, no tempo do metal, o costurado a mão, de filmar e traz a proteção, pesadelo abençoou, é talismã do perfume da manhã. Em 2010. Com o Império também em 2008, por exemplo. Grande giz, uma grande porta-bandeira do nosso carnaval. Ela vem dançando com o William. O William que já teve passagens, né, por Vila Isabel, Imperadores do Samba, que foi o último mestre-sala com o qual ela desfilou no Carnaval de Porto Alegre, ainda na sua última passagem pelo estado da Morda Restinga. E aí o último carro do Fidalgos, Tronqueira de Exu. É, exatamente. Você vê na sua tela nesse momento o carro de número 4, Tranqueira de Exu, que traz a representação da Tronqueira do Exu e as imagens dele. Imagens essas que são consagradas e carregam toda a fé dos devotos. Cada imagem de Exu é um amuleto, um patuá, uma força para a vida de quem o cuida. Exu maioral, muitas vezes confundido com o diabo, que na verdade é o responsável pela limpeza, pela transmutação de energia e a abertura dos caminhos. A justificativa colocada por fidalgos e aristocratas para o seu último carro, que encerra o Carnaval de Porto Alegre em 2026. Você confere a imagem neste momento aqui na tela da TVE e da TV Brasil. E aí essa alegoria quebra o que eu falei do Abrialas do Fidalgos, que eu disse que o Abrialas do Fidalgos era o carro mais alto do Porto Seco. Essa última alegoria do Fidalgos e Aristocratas, ela é a alegoria mais alta deste carnaval. Ela beira os 20 metros de altura, então é um carro alegórico muito alto. Tanto é que essa escultura, quando a gente foi visitando o barracão, ela não estava de pé, ela estava de estandarte do Fidalgos e Aristocratas. O último carro acaba de passar pelo meio da pista, a imagem que você tem, o carro passando em frente ao box. Em seguida a bateria deve começar também o seu deslocamento para a parte final do desfile. Já sob raios do sol, o amanhecer de Porto Alegre neste domingo. Muitas pessoas mandando mensagem ali no inbox, já está tendo aquela trocação, porque, como diz aquela música, né, nas manhãs de domingo esperando o Grenal, hoje à noite tem Grenal, decisão do Campeonato Gaúcho, clássico Grenal.
senzalas e terreiros, São Tialá, Tizambi, Olorum, Marejão, Povo brasileiro, tem o espírito. 53 minutos no relógio para fidalgos e aristocratas. Lembrando que a escola tem um mínimo de 55 e o máximo de 65 para finalizar o seu desfile. Você já tem as imagens do amanhecer de Porto Alegre. Meu bom dia a você que está conosco em todo o país, junto com a TV Brasil, conferindo o encerramento do Carnaval da capital dos gaúchos com a última escola. Que você tem agora nesse momento imagens na sua tela, alguns momentos importantes.